Pra você que se liga na Voz do Esporte do Terra, vamos conceituar os jogadores da seleção brasileira na vitória por 1-0 diante da seleção do Equador. Alisson, goleiro da seleção brasileira, de 0 a 5 estrelas. Quantas estrelas para o Alisson, João Miguel do Tufo? Ele fez uma grande defesa no jogo, né, Cezão? Na cara a cara do Kevin Rodrigues, ele tentou o toque por cima, o Alisson fechou bem o ângulo. Então, pra mim, depois disso não foi muito exigido do nosso arqueiro, vou deixar ele com 3 estrelas. Danilo. Uma partida bastante burocrática do Danilo, fechou bem o lado direito, mas não se apresentou ao ataque, então fazendo a média, 2 estrelas para ele. Glorioso Marquinhos. Bom jogo do Marquinhos, a dupla de zaga do Brasil fez uma partida segura, o Marquinhos foi muito bem no jogo aéreo, bem em alguns desarmes, encontrando bons passes na saída de jogo com o André. Eu vou deixar o Marquinhos com 3 estrelas. Gabriel Magalhães. Gabriel Magalhães, hoje o melhor da zaga do Brasil, tirou uma bola em cima da linha num contra-ataque rápido que o Equador teve, também foi absoluto nos duelos aéreos, marcou muito bem o Kevin Rodrigues, vou deixar ele com 4 estrelas. Guilherme Arana. É um jogador que ainda não se entendeu nesse lado esquerdo com o Vinícius Júnior. Ele faz a ultrapassagem, mas o Vini não toca a bola. Aí o Arana às vezes fica preso, o Vini fica esperando e o Arana não vem. Então os dois ainda não estão se entendendo por esse corredor esquerdo do campo e o Brasil fica muito engessado nessa faixa do gramado. Mas o Arana, em alguns momentos, conseguiu se apresentar ao ataque, não conseguiu acertar nos cruzamentos. E na defesa, achei que ele teve uma atuação também segura. Vou deixar ele com 2 estrelas. André. Pra mim foi um dos melhores do Brasil. Não sei você, não sei o que o nosso ouvinte achou da partida do André, mas eu achei que ele conseguiu trazer uma boa saída de jogo em alguns momentos. Quebrou a primeira linha de marcação da equipe do Equador, encontrando bons passes, puxou o Vini cara a cara e o Vini perdeu um pouquinho na tomada de decisão. Pra mim o André fez um bom jogo, vou deixar ele com 4 estrelas. Bruno Guimarães. Esse é um que pra mim já poderia estar pensando em uma mudança, talvez o Gerson, talvez o João Gomes, não sei, mas acho que o Brasil poderia pensar numa alternativa para a saída do Bruno Guimarães. De repente você coloca o Paquetá para jogar ali nessa função e jogar com o Rodrigo mais como meia armador de fato e colocar o Hendrick, por exemplo, para ter uma referência. São algumas das mudanças que eu vejo o Dorival podendo realizar dentro da escalação do Brasil. O Bruno Guimarães é um jogador que eu acho que não fede nem cheira, Cezão. Ele é um cara que eu não entendo a função dele no campo. Se ele é um 5, se ele é um 8, ele é um cara que pega a bola e sempre tá tocando para trás, dificilmente toca para frente, dificilmente consegue verticalizar o jogo pro Brasil. Eu acho que falta confiança pro Bruno Guimarães. Vai ficar com 1 estrela hoje. Lucas Paquetá. O Paquetá também acho que é um jogador que, quando ele participa do jogo do Brasil, a gente cresce um pouco de produção. Ele se aproxima de um Rodrigo, ele se aproxima de um Vinícius Júnior. A partir daí você consegue criar algumas situações de ataque. Foi assim que o Brasil faz o seu gol. Uma boa jogada que o Rodrigo se aproxima do Paquetá, o Paquetá aciona o Rodrigo e o Rodrigo limpa a marcação e faz um bonito gol ali mesmo com desvio do zagueiro equatoriano. O Paquetá eu vou deixar com 2 estrelas. É um jogador que pode render mais e precisa participar mais do jogo do Brasil. Novidade hoje, Luiz Henrique. E não foi bem, né, Cezão? Não foi bem. Eu até tinha acompanhado uma entrevista dele antes da partida e ele estava muito confiante, estava seguro que ia fazer um grande jogo, mas eu acho que esse excesso de confiança acabou atrapalhando ele dentro de campo. Um jogador que em muitos momentos abusou do individualismo, em uma marcação tripla, em marcação dupla, no 1 contra 1 também não conseguiu levar o melhor para cima do Hincapié. Então eu hoje fiquei um pouco decepcionado com a atuação do Luiz Henrique, vai ficar como estrela. Vini Júnior. Vini Júnior, que no primeiro tempo foi a cornetada, no segundo tempo não melhorou muita coisa também, mas é um jogador que tenta, que busca, que não se esconde, que procura um pouco o jogo, mas ele peca demais na tomada de decisão. Pelo menos no Brasil eu sinto essa diferença brutal em relação ao futebol que ele desempenha no Real Madrid. É um cara que erra demais nesse último terço, que peca demais nesse último passe, e isso não pode acontecer. Ele é o nosso principal jogador, ele não pode errar essa tomada de decisão no terço final, mas aconteceu muito no jogo de hoje. O Vini eu vou deixar com 2 estrelas. O craque 5 estrelas, o Rodrigo, me fala um pouco mais dele.
O Rodrigo esteve longe de fazer uma grande atuação, tá? Eu coloquei ele como craque 5 estrelas porque ele acabou fazendo o gol do jogo. Decidiu um confronto difícil, um confronto duro de um adversário que em bons momentos se defendeu muito bem e o Brasil teve dificuldades com a bola. Então o Rodrigo tirou aquele coelho da cartola. Isso é coisa do craque, isso é coisa do camisa 10 que a gente espera da seleção brasileira. Então o Rodrigo, por isso, ficou com craque 5 estrelas. Daqueles que entraram, Estevão. O Estevão, ele entrou e entrou bem, né, nos primeiros 5 minutos, conseguiu dar um outro ritmo ao Brasil, trazer o torcedor de volta pro jogo, trazer uma nova energia, né? Algo, como eu falei, um fator novo para dentro de campo, mostrou personalidade, pecou em alguns momentos, né? Esse excesso também de confiança, porque é um menino que vive um grande momento no futebol brasileiro, mas a gente sabe que eliminatórias é outro jogo, é outra pegada, e o Estevão sentiu um pouquinho dessa na reta final. O Estevão vou deixar com 2 estrelas. Gerson. O Gerson entra para você ter um pouquinho mais de controle com a bola. Nesse momento o Equador tinha muito a posse e o Brasil estava cada vez mais acuado, mais recuado no seu campo defensivo. O Gerson entra para tentar trazer um pouquinho mais de equilíbrio à posse, dividir um pouco mais essa posse de bola com os equatorianos. Funcionou por algum momento, mas o Gerson nessa reta final fez algumas faltas bobas que geraram ali oportunidades para o Equador colocar a bola dentro da área do Brasil, coisa que não precisava. Gerson, 1 estrela. Lucas Moura. O Lucas Moura entrou para ser esse articulador no lugar do Paquetá, mas também não conseguiu mostrar muita coisa. A bola chegou pouco para ele, quando chegou, não chegou redonda, e aí teve dificuldades o camisa número 11 do Brasil. Eu vou deixar o Lucas também como estrela. O Wendel entra no lugar do Guilherme Arana, para você fechar ali o lado esquerdo, laterais com características um pouco diferentes, mas dentro do que foi pedido, ele cumpriu a função. O Brasil conseguiu segurar o 0 pro lado do Equador. Eu vou deixar o Wendel com 2 estrelas. João Gomes. E o João Gomes entra nesse momento para você retomar uma pegada nessa faixa central. Você tem um jogador que é muito forte no desarme, que é forte também no 1 contra 1, para você, como eu falei, desarmar o adversário e tentar sair em velocidade para uma transição rápida, mas na prática não funcionou muita coisa. Vou deixar como estrela também. Conjunto da seleção brasileira. Olha, o conjunto do Brasil me deixou bastante decepcionado, porque a gente esperava uma evolução, a gente esperava um futebol um pouquinho mais envolvente, um futebol mais ofensivo também, mas que não aconteceu. O Brasil hoje eu vou deixar com um coletivo de 2 estrelas, mas poderia ser 1, tá? Porque é um coletivo que errou demais, errou muitos passes, errou muitas finalizações, chegou muito pouco perto da meta do Galíndez, então isso aí decepcionou um pouco do Brasil. Aliás, vamos deixar como estrela, foi uma partida bem fraca coletivamente do Brasil. 1 estrela então para o coletivo. E para o técnico Dorival Júnior? Pro Dorival Júnior também acho que é justo a gente colocar 1 estrela, porque ele já tá com um certo tempo de trabalho, a gente sabe que é pouco, que teve uma sequência de jogos importantes que foi a Copa América, isso aí teve que acelerar um pouquinho mais o trabalho do Dorival Júnior, mas eu esperava uma evolução com a bola e não encontrei isso no campo de jogo hoje. O Equador, a gente sabia que se defender nessa linha de 5, a gente sabia que teria jogadores que em alguns momentos pressionariam a saída de bola, e o Brasil voltou a mostrar os mesmos erros que cometia na Copa América. Isso aí para mim chamou a atenção. Nas mexidas dá para ver que os jogadores que entraram não mudaram muito o desempenho do Brasil no jogo, então o Dorival hoje vai ter que ficar como estrela. Perfeito, tá aí então conceito da seleção brasileira.